Ok, vamos lá. Semana passada nós tivemos o aniversário da igreja. O pastor Alexandre esteve pregando aqui. Então nós demos uma pausa na nossa sequência dos sinais que Jesus realizou ali que estão registrados em João capítulo, no Evangelho de João. E o último que nós falamos, se você for lá na sua Bíblia, João capítulo 6, nós falamos a respeito do sinal da multiplicação dos pães e peixes. E nós tiramos ali algumas lições, só recordando você do que nós falamos há 2 domingos atrás, de que Jesus mostra que Ele é Deus quando Ele age fazendo esses sinais. Ele tem o objetivo de nos mostrar que Ele é Deus. Ele, nessa multiplicação dos pães e peixes, Ele testou também a fé dos seus discípulos. Quando Ele pergunta para Filipe como é que a gente faz para alimentar esse povo, e Filipe assusta e ele diz: não sei, nem com dinheiro de 1 ano de trabalho a gente consegue fazer isso. E aí Jesus estava só querendo trabalhar no coração dele, que ele deveria crer que Jesus é Deus, que Ele é Senhor. Aí nós finalizamos dizendo que quando tivermos necessidades, nós devemos entregar tudo a Jesus, porque Ele dá solução. Nós devemos fazer tudo com o que temos nas nossas mãos, porque Jesus vai multiplicar a condição que nós temos para que ela se ajuste a resolver os nossos problemas segundo a vontade dEle. E nós devemos lembrar que é Jesus o provedor da nossa vida. É Ele que estabelece o nosso ganha-pão, a nossa sobrevivência. É Ele que faz tudo isso. Nós iríamos então para um outro sinal, mas eu ainda gostaria de permanecer aqui no Evangelho de João, porque aconteceram algumas coisas aqui nesse momento da multiplicação dos pães e peixes que eu acredito que seja importante para nós também verificarmos aqui. Logo depois do milagre de Jesus multiplicar o pão e os peixes, nós vemos que houve uma reação das pessoas. Olha o que diz João 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera de multiplicar pão e peixe, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então aconteceram 2 reações. Primeiro, eles reconhecem: esse é Jesus, esse é o Messias, Ele é o prometido de Deus. Eles reconhecem isso, eles viram isso. Eles sabiam que Ele era um profeta que deveria vir. Olha o que eles disseram: este é verdadeiro profeta que deveria vir. E eles sabiam, e eles usam essa expressão, porque lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Moisés diz isso ao povo, isso ficou registrado, e aí eles sabiam. Moisés, lá em Deuteronômio 18, diz assim: virá um profeta maior do que eu, e nele vocês precisam crer. E aí eles viram Jesus fazer aquele milagre e eles disseram: esse é o profeta que Moisés falou. Então eles reconheceram, é verdade. E essa é uma reação saudável. Eles compreenderam a mensagem de que Jesus era Deus. O problema é que às vezes e agora a gente traz para nós também, a gente compreende a mensagem de maneira limitada, ou a gente entende só a metade dela. Porque olha o que eles fizeram no versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E a segunda reação deles é que, se Jesus era o profeta e o libertador, o próximo passo natural para eles qual seria? Fazer de Jesus um rei. E aí estavam resolvidos todos os problemas dos judeus. Jesus se tornaria o rei deles.
E aí eles não teriam mais problemas, eles não estariam mais sujeitos a Roma e a mais nada. O problema é que eles não entenderam que Jesus não era esse tipo de rei que dá pão e peixe. Ele mostrou que é capaz de fazer isso e ele mostrou que ele é Deus, mas Jesus tinha um propósito muito maior. E aí Jesus se afasta deles. Aquela reação do povo de oferecer a Jesus o reino dos judeus era mais uma tentação para Jesus, porque Jesus já tinha passado por uma dessa. Se você for lá em Mateus capítulo 4, dá uma olhadinha lá. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus está sendo tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, olha o que diz no versículo 9, essa tentação do diabo. O diabo disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Satanás também ofereceu para Jesus um reino. Então essa reação daquelas pessoas, ali em João 6, capítulo 6, versículo 15, era mais uma tentativa de fazer Jesus um mero rei terreno. Alguém que veio para resolver os meus problemas materiais. E Jesus não estava ali para isso. Jesus não era político, Jesus não era um humanista, Jesus não estava, ele não veio, ele não se manifestou, ele não nasceu na terra só para resolver as nossas dificuldades materiais. Então Jesus se retira. Jesus se retira, eles reconhecem Jesus, este verdadeiramente é o profeta, e agora Jesus se retira porque eles não entenderam que Jesus era um libertador espiritual deles. Jesus veio para salvar, libertar as pessoas da escravidão do pecado, tirar as pessoas do império das trevas e levar para o reino dele. Jesus veio para nos dar vida eterna. Ele não veio só resolver os nossos problemas. E é muito interessante que essa reação que aconteceu lá no tempo de Jesus, nós vemos acontecer ainda hoje nos nossos dias. Em quantos lugares a pregação do Evangelho tem sido deturpada dessa mesma maneira, em que é oferecido para as pessoas coisas materiais. O discurso é muito bonito, porque as pessoas vêm à igreja e é dito para eles: olha, pode pedir para Jesus saúde, emprego, cura, estabilidade, porque Jesus vai fazer tudo isso para você. E essa não é a mensagem de Jesus. Essa nunca foi a mensagem de Jesus. A mensagem central de Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Eu vim para salvar. Claro que nós passamos por dificuldades, as necessidades são reais, mas Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Então faz parte das aflições, às vezes, faltar coisas, faltar saúde, faltar o emprego, faltar o alimento. Às vezes falta, até que Deus provê, mas às vezes falta. Mas o que Jesus veio fazer foi nos dar a salvação. A nossa condição natural de nascimento é que nós estamos perdidos, somos inimigos de Deus, estamos condenados à morte, e sem Cristo na nossa vida seremos lançados no inferno. Então Jesus veio para que isso não acontecesse para algumas pessoas que o recebessem como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus se retira. Eu não aceito ser um rei político, eu não aceito ser um rei na terra. Eu sou Deus. Vocês não entenderam. E o texto continua em João 6. E aí Jesus vai andar sobre o mar. Isso aí a gente vai falar semana que vem, porque é um outro sinal esse. E eu ainda quero permanecer no sinal da multiplicação dos pães e peixes. Então nós vamos pular para o versículo 22. Esse pedacinho do 16 ao 21, a gente fala semana que vem. Vamos para o versículo 22. A continuação desses eventos que estão relacionados com a multiplicação dos pães e peixes.
Vamos dar uma lida aí. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Então eles perceberam que Jesus tinha se movido, Jesus tinha ido para outro lugar, eles vão atrás de Jesus e eles encontram Jesus. E aqui começa então um dilema. Porque era um povo que queria fazer Jesus um rei na terra, e Jesus que tinha acabado de provar que ele é o próprio Deus, e Jesus querendo transmitir a mensagem que ele é o Salvador do mundo, e as pessoas querendo resolver o seu problema de almoço e janta. E aí eles se encontram com Jesus, aí no verso 25. Vamos lá. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus começa aqui já dando uma palavra um tanto quanto dura a essa gente. E aí, como eles chegam assim: Jesus, viemos atrás do Senhor, viemos buscar Jesus. E Jesus: peraí, vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais que indicam que eu sou Deus. Não foi isso que vocês vieram fazer aqui. Vocês não vieram porque vocês entenderam que eu sou o Senhor, que eu sou o profeta enviado por Deus, que eu sou o Deus encarnado na terra. Vocês não entenderam que eu sou o Salvador do mundo. Olha o que Jesus diz: vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão atrás de mim por interesse. O interesse é material. Vocês não estão preocupados com salvação, com santificação, com justificação. Vocês estão preocupados se vai ter de novo peixinho e pão para comer. E essa não é uma realidade dos nossos dias. Quantas pessoas frequentam igrejas porque estão atrás do emprego, estão atrás da saúde, estão atrás disso e estão atrás daquilo, e não tem nenhum interesse em ter uma vida santa, em se dedicar à leitura da palavra, se dedicarem a crescer e amadurecer espiritualmente. As pessoas querem Deus como um garçom, como um dono de supermercado que vai me dar sempre um bônus para eu comprar, um bilhetinho para eu ir no mercado comprar de graça. A igreja se tornou isso para muita gente. A igreja é o lugar da bênção. Mas a bênção, se você pertence a Jesus, você já recebeu. Você vai para o céu, você não vai mais para o inferno. E as pessoas, na maior cara de pau: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus que não é bobo. Olha o que ele diz: vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque vocês comeram pão e se fartaram. Olha o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho dos homens vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Vocês estão se esforçando, vocês pegam um barco, vocês vão longe, atrás de comida, atrás de resolver os seus problemas de enfermidade. Aí Jesus está dizendo para eles: trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus está dizendo para mim e para você que nós não precisamos e não podemos buscá-lo com os interesses materiais. Ainda que nós tenhamos que colocar diante dele as nossas aflições, as nossas dificuldades, a nossa enfermidade, a nossa carência das coisas, nós temos que colocar tudo isso diante dele, confiando que ele é quem provê para nós. Mas nós não devemos estar em Cristo, nós não devemos permanecer em Cristo porque vamos ganhar coisas dele. Nós temos que entender que temos que estar em Jesus porque Ele é o Senhor e Salvador das nossas almas. Nós temos que buscar Jesus porque Ele nos oferece salvação eterna.
A coisa anda tão difícil nos nossos dias que as igrejas querem não somente coisas materiais, mas também posições, cargos, funções, prestígio. Nós estamos longe do evangelho com essas coisas. Isso não faz parte da mensagem de Cristo. Jesus veio salvar a nossa alma. 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles não aprendem. Ah, Jesus, então tá, nós temos que trabalhar pela comida, não pela comida que perece, mas pela que subsiste. Então tá bom, o que nós podemos fazer pela nossa salvação? Qual é a nossa parte na nossa salvação? Eles não entenderam nada. E a verdade é que essa teologia que está aqui, ela é viva até hoje. Onde as pessoas dizem assim: Deus tem 50% de participação na minha salvação, a outra metade é minha. Eu aceito Jesus. Jesus morre na cruz, mas se eu não aceitar, não se completa a obra de Deus. Então eu sou um parceiro de Deus na salvação. Ele faz a parte dele, eu faço a minha parte e a coisa se completa. Meu irmão, se for assim, quem é Deus nessa história? Se a última palavra é minha, quem é Deus nessa história? Se eu disser que posso esvaziar o céu não aceitando Jesus, quem é Deus senão eu? E Deus não é nada. E é o que essa gente está dizendo. 27, 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Como se a salvação dependesse deles, como se a salvação dependesse de obras. Olha o que Jesus responde, 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vocês não têm que fazer nada. Vocês têm que se submeter à vontade de Deus, de fazer vocês crerem. A salvação vem pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu aceitei Jesus. Isso é obra. E se a sua fé e se a sua salvação está baseada nisso, talvez você nunca tenha sido salvo. E se você morrer hoje, você vai para o inferno. Se você tem orgulho de ter aceitado Jesus um dia, deixa eu te dizer, você está muito enganado. Porque quando Jesus morre naquela cruz, ele faz o programa inteiro, o projeto inteiro é realizado. E pessoas seriam salvas porque ele morreu na cruz e porque Deus vai chamá-las para que elas reconheçam aquele sacrifício. Mas não depende de ninguém tomar nenhuma decisão de aceitar o sacrifício de Cristo. Quem somos nós para aceitar ou não aceitar o que Deus quer fazer na nossa vida? Você é louco? Mas as pessoas são assim, nós somos assim. A Bíblia diz lá no livro de Jonas, capítulo 2, que a salvação pertence a Deus. Jonas, capítulo 2, verso 9. Alguns já foram para anotar aí. Anota aí. Jonas 2, 9. Ao Senhor pertence a salvação. Se a salvação pertence a Deus e ela é manifestada ou ela acontece mediante a fé. Eu sei que você e eu também temos pessoas conhecidas, amigos, família, que ainda não conhecem a Jesus. Então, se a gente entende bem isso, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você tem orado por eles? Faz bem. Você tem dedicado tempo buscando o Senhor e falando com Deus a respeito da salvação deles? Ótimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não pregar o evangelho para eles, eles não virão. Porque nós precisamos pregar o evangelho. Romanos capítulo 10 diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eles não ouvirem a palavra, a fé não vem. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, se não ouvir a palavra, a fé não vem. Então, não basta só você orar.
tire um tempo, vai tomar um café, vai sentar, vai comer um bolinho no sábado à tarde e fale para essa pessoa a respeito de Jesus Cristo, porque é dessa maneira que Deus faz com que o processo da salvação se complete para os seus eleitos. Então não basta só orar. Verso 30, João 6:30. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Gente, essa gente é do mal. Jesus acabou de multiplicar pão e peixe. Os caras estão ali querendo dar uma de religiosos, querendo ser o crentinho, o cara santa. E Jesus dá uma de esquerda bem na testa deles. E aí eles se revoltam. E essa pergunta deles é assim: que sinal o Senhor faz para que nós creiamos? Eles estão desfazendo de Jesus. Eles estão rejeitando Jesus. Eles estão fazendo pouco caso do sinal que Jesus fez. É muito interessante isso, né? Que sinal o Senhor faz? Será que eles esqueceram que Jesus multiplicou pão e peixe? Não é o mesmo povo? Eles só não atravessaram de barco e foram atrás de Jesus? Será que nesse pouco tempo eles esqueceram daquele grande milagre que alimentou perto ou mais de 15.000 pessoas? Eles esqueceram disso? Olha o que eles dizem, verso 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Eles estão fazendo pouco caso porque o maná choveu para eles por 40 anos. E Jesus só fez um milagre. Eles não tinham fé alguma em Jesus, eles não criam em nada. Eles queriam maná, eles queriam alimento, eles queriam comida, eles queriam coisas materiais, eles queriam carro, emprego e vida boa. Eles não estavam interessados em arrepender dos seus pecados e viver uma vida santa. Eles não estavam interessados em se submeterem a Cristo. O que o senhor está vindo falar aí? Que nós só viemos atrás do Senhor porque nós queremos comer? É isso mesmo. Porque passamos 40 anos no deserto e nós comemos. O Moisés nos deu comida. 32, Jesus responde. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Jesus tira de novo o foco das coisas materiais e joga para o plano espiritual a situação. Primeiro Deus diz assim: isso não foi milagre de Moisés, ok? Foi Deus que fez. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Muitas vezes a gente ensina os nossos filhos que Davi foi um grande herói, que José foi um grande herói. Mas eles não foram grandes heróis. O Deus deles era o herói que fez com que eles vencessem. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, quem fechou a boca dos leões foi Deus e não foi Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego são lançados na fornalha, eles não queimaram porque eles eram espiritualmente superiores, mas foi porque Deus não quis que eles queimassem. E aí Jesus diz para eles assim: não foi Moisés. Vocês estão presos à pessoa errada. Não adianta você ir lá na igreja da dona Maricotinha, da irmã Tiazinha, não sei das quantas, que ela vai fazer uma oração mágica e você vai ter um encontro sobrenatural. Não é isso. Quem faz isso na sua vida é Deus. Entra no seu quarto e fala com Ele e clama o Senhor e a glória dele se manifesta para você. Não foi Moisés. É muito interessante isso, né? 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus vai tirando eles do foco do pão, aqueles bolachões que eles comeram aos montes lá, e aquele
peixe. Jesus vai tirando, fala, o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está falando dele. O verdadeiro pão é ele, não é restrito a judeus, não é restrito só a vocês. O pão do céu veio para dar vida ao mundo. As pessoas do mundo vão conhecer o pão do céu. 34. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos desse pão. A nossa ignorância nas coisas espirituais é muito grande. E quando a gente não quer se submeter a Jesus, quando a gente não quer, a gente continua insistindo. Jesus está falando, ó, o pão, olha o 33. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles falam assim, Senhor, nos dá sempre desse pão aí. Deve ser um pão especial com a farinha boa aí do céu, né? E aí é bom para nós, né? E aí a gente não morre de fome, por isso que a gente tem vida. Eles não entendem que Jesus está falando da alma deles. Que Jesus está falando de salvação eterna. Eles não entendem. Aí você fala que gente dura, não é gente dura? E nós entendemos então. Você está dizendo que hoje está tudo bem. Hoje todo mundo busca o Senhor maravilhosamente, somente por causa do céu, somente por causa da salvação. E que se você entrar numa igreja hoje e disser assim, quem veio aqui buscar sua bênção, ninguém vai levantar a mão. As pessoas vão dizer, não, viemos porque amamos Jesus. Nós somos iguais a eles. Muitos de nós somos iguais a essa gente que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. A verdade é essa. 35. Jesus declara, olha aí. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Qual é a sua motivação de buscar a Deus? Qual é? Qual é a sua motivação de orar a Jesus? Por que você faz isso? Por que você mantém as suas atividades religiosas em dia? Por que você dá o dízimo? Você dá o dízimo para poder receber 10 vezes mais? Você dá o dízimo para não ser amaldiçoado pelo gafanhoto? Gente, tudo isso é uma grande bobagem. Se você não der o dízimo, você perde o privilégio de ter sido fiel, obediente ao Senhor. E de repente não vai acontecer nada contigo, não. Mas a bênção você perdeu. E depois não adianta chorar. Clamando bênção, Deus vai fazer assim, você não é fiel nem no mínimo. Você não é fiel nem no mínimo. Você não tem caráter de ser fiel nem no mínimo. Você é tão infiel, tão materialista, que o que seria o mínimo para sustentar a obra você não dá. E você quer bênção? A questão é muito essa. Você tem a cara de pau de vir para mim pedir coisas e você é incapaz de ajudar a pagar a conta de luz da igreja? Você acha que Deus vai ouvir? Não tem nada de gafanhoto, gente. Aquele negócio lá dos gafanhotos, aquilo é gafanhoto mesmo, é o bicho lá, o gafanhoto. A questão é que se você desobedece a Deus, se você não participa da comunhão, se você não está junto, você não merece nada de Deus. E aí Ele não dá mesmo. Então dê seu dízimo, porque você quer contribuir e participar, não por medo. Vem à igreja, não porque se eu não for à igreja, o diabo vai me pegar. Para com isso. Vem à igreja porque você ama Jesus. E você quer estar na comunhão dos santos, glorificando esse Deus, celebrando a sua salvação. É só isso. A gente é ensinado em tanta coisa errada. Meu Deus do céu. 35. Declarou depois Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. É interessante que no Evangelho de João, Jesus vai falar 7 vezes, eu sou.
Nós vamos deixar isso mais para o fim e eu vou fazer uma pregação sobre os 7 eu sou que estão. Se você quer anotar, já vou dar spoiler dos locais. João 6, de 35 a 51. João 8, do verso 12 até o 9, verso 5. Do capítulo 10, os versículos 7 e 9. Do capítulo 10, do 11, o 11 e o 14. Capítulo 11, 25 e 26. Capítulo 14, 6 e 7. E capítulo 15, de 1 a 5. 7, eu sou. E a gente precisa falar disso, é espetacular falar disso. Em João 6, 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que dá a vida. Ele é a consumação da obra redentora que Deus construiu. Sabe lá em Efésios capítulo 2, versículo 1? Abre lá. Efésios 2, versículo 1. Diz assim o texto: Ele vos deu vida. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele é o pão da vida. Salvação só em Jesus. Salvação só através de Jesus, só em Jesus. Ele é o pão da vida. Se você não comer desse pão, você morre. Ele é o pão da vida. Por isso que nós temos que olhar para esses sinais de Jesus e não só nos admirarmos com o fato extraordinário, mas nós temos que ver esses milagres como sinais que indicam que Jesus é de fato o nosso Deus, o nosso Salvador. É isso que nós temos que pegar desses sinais. Não se apegue ao sinal pelo sinal, não se apegue ao milagre pelo milagre. Se Jesus multiplicou pão, se Jesus andou na água, se Jesus curou o filho do oficial, se Jesus transformou água em vinho, então ele vai transformar a minha situação. Não é esse o ponto, porque às vezes ele não vai fazer um milagre na sua vida. Às vezes a nossa mãe morre, às vezes o nosso filho morre, às vezes a gente pega uma gripe terrível. E você fala: mas eu pedi tanto, porque Jesus fez tantos milagres, e por que agora isso aconteceu? Porque os milagres de Jesus não são para dizer que nunca mais vai acontecer nada. Ainda que muito falso profeta esteja por aí dizendo que se você ficar doente é porque você está em pecado. Se você ficar doente é porque você não tem fé. Eles mesmos estão morrendo de doenças porque estão envelhecendo e morrendo como todo ser humano. Os sinais são para dizer que Jesus é Deus, o Deus poderoso. E aqui no verso 35 ele diz: eu sou o pão, que se você comer, você tem vida. Se você comer Jesus Cristo, colocar Ele no seu coração verdadeiramente, você tem vida eterna, porque Ele é o pão da vida. Olha o que ele diz aí: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso é vida eterna. É vida eterna. Jesus nos dá vida eterna. Você tem certeza da sua salvação? Jesus é de fato o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê em Jesus verdadeiramente? Apesar das dificuldades e das aflições, apesar de tanta coisa que acontece com a gente nesse mundo, você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? É importantíssimo que você tenha convicção e certeza disso.
E como é que eu faço para ter essa certeza? Romanos capítulo 8, verso 16. O que diz lá? O que diz lá? Romanos, abre lá, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe como você tem certeza da sua salvação? Quando de fato você é salvo e o Espírito Santo confirma isso no seu coração. Será que você é salvo? Ou será que você tem uma religião que você herdou dos seus pais, dos seus avós e você permanece com essa religião aí? Será que foi só a influência de alguns parentes seus e te trouxeram para a igreja? Pode ser. Qual tem sido a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? É Deus acima de todas as coisas? Mesmo. Quando você acorda de manhã, você fala assim: esse dia o Senhor me deu. Vou fazer tudo para a glória dele. É assim que funciona? Ou isso nem passa na sua cabeça? Você levanta tão em cima da hora que você tem que sair correndo. E você já sai praguejando que está chovendo, ou que está muito sol, que já está calor, é cedo, já está esse sol miserável. E você nem falou assim: Deus, muito obrigado. Porque eu não morri essa noite, eu acordei. Deus, muito obrigado, porque eu estou com saúde e vou trabalhar hoje. Deus, obrigado porque tem sol, obrigado porque está chovendo. Deus, obrigado. Qual é a sua prioridade? É louvar a Deus? É reconhecer que Jesus é o Deus, é o Senhor, é o Salvador? A gente precisa corrigir esse caminho, irmãos. E não é tão difícil, é disposição em fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é certo. Amanhã é segunda-feira e eu não vou praguejar logo cedo, nem depois de logo cedo, senão também não vale, né? Eu não vou. Eu vou glorificar o meu Deus. Ah, mas eu não tenho trabalho ainda, amanhã eu não tenho. Então eu vou glorificar a Deus, porque eu estou vivo, porque eu sou salvo em Jesus Cristo. E eu vou atrás do meu trabalho, eu vou dar um jeito e eu vou confiar que o Senhor vai abrir portas para mim. Ah, mas eu nem saúde tenho. Então, glória a Deus que eu não tenho saúde e eu não vou sair da cama. E aí eu vou ter um tempo a mais com o meu Deus e vou aproveitar e pegar a Bíblia aqui e vou ler a palavra e vou viver. Sempre é possível glorificar a Deus quando verdadeiramente Ele é o nosso Senhor. Porque quando Ele não é, todas as desculpas cabem. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor. Somos sabedores, ó Deus, de que o Senhor é um Deus maravilhoso, cheio de graça. Deus, nós estamos vendo os sinais que Jesus fez e nós reconhecemos, em nome de Jesus, Pai, coloca isso como verdade no nosso coração. Reconhecemos Jesus como o Salvador deste mundo, o Deus encarnado. Jesus é Deus, Pai, e nós sabemos disso. Trabalha, ó Deus, nas nossas vidas, corrige os nossos caminhos, ó Pai. Acrescenta fé, ó Deus, à Tua igreja. Tira, Senhor, do nosso coração todo esse sentimento de derrota, todo esse sentimento de murmuração. Pai, em nome de Jesus, perdoa esse nosso pecado de tanta reclamação, Pai. Nos coloca a visão do céu, ó Deus, que apesar de todas as aflições, um dia estaremos contigo. Não importam as lutas, não importam as derrotas, ó Deus. O que importa é que um dia eu estarei com o Senhor. Porque o Senhor é Deus e o Senhor não pode mentir. Deus, fala conosco. Que essa semana seja diferente, ó Deus. Seja na Tua presença, Pai. Na correria do dia a dia, na enfermidade em cima da cama, Pai, mas que seja
uma semana de glorificar o Teu nome, de reconhecer a Tua grandeza, de ver quem o Senhor é, de nos alegrarmos pelo fato de que Jesus salvou as nossas vidas, Pai. E nós possamos nos alegrar, exultar ao Senhor, apesar das circunstâncias, felizes porque o Senhor nos salvou. Pai, se alguém aqui ainda não tem essa certeza, Pai, em nome de Jesus, conduz essa pessoa ao caminho da verdade, ó Deus, e te revela a ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, e o poder e as consolações do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, seja sobre a vida da Igreja do Senhor Jesus, em toda a terra, desde agora e para todo sempre. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Tenha uma boa semana de lutas, vitórias, derrotas, isso não importa, mas que Jesus seja o Senhor da sua semana. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Você pode se assentar. Com a oração individual de cada um de nós, nós encerramos o nosso culto.